E por fim, queridos, entrando na nossa última aula, aula de número 16, os privilégios de um apóstolo, né? Página 197. O tom de voz do apóstolo em suas últimas palavras possui características marcantes, e uma delas é a defesa do seu apostolado. Para ele, ser apóstolo, em primeiro lugar, era uma honra, pois, em primeira instância, trata-se de uma escolha divina, ou seja, o apóstolo é alguém escolhido pela vontade de Deus. Paulo deixa claro isso. A exortação sobre a corrupção dos últimos dias, que Paulo vai chamar, página 198, Paulo vai chamar isso de tempos trabalhosos, tá, gente? Tempos trabalhosos. Aqui bem embaixo, lá, Paulo traz uma descrição chamada por Barclay de qualidades da impiedade. Ao analisarmos essa descrição, que sem dúvidas é uma das mais terríveis do Novo Testamento, a sensação que temos é que a humanidade colocou Deus de lado. Em outras palavras, jogou Deus para escanteio. Parece um mundo sem Deus. Olha o que vai acontecer. Página 14, página 199, o quadro 14 aqui para quem tem a matéria. Como que os homens serão nesses últimos tempos, segundo a perspectiva de Paulo? Daquele tempo e mais agora ainda, né, gente? Homens amantes de si mesmo, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e mães, ingratos, profanos, tá? Sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores. Olha as qualidades da impiedade dos últimos tempos, pessoal. Incontinentes, cruéis, sem amor para com os bons, traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos deleites do que amigos de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando a eficácia dela. Então, o que Paulo diz para o Timóteo? Destes, afasta-te. O que eles fazem? Eles levam cativas mulheres nécias, carregadas de pecado, levadas de várias concupiscências, resistem à verdade, homens corruptos de entendimento, réprobos quanto à fé. Paulo aconselha ele, página 201, que ele pregue o evangelho, simplesmente assim. Página 202 traz essa explicação, a tempo, fora de tempo, pregue o evangelho. Olha, 2 Timóteo 4 e 7. Porque virá tempo em que não sofrerão ou não suportarão a sã doutrina, mas tendo comichões nos ouvidos, amontoarão para si doutores conforme as suas próprias concupiscências, e desviarão os ouvidos da verdade, voltando às fábulas. E Paulo diz o seguinte: eu combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Depois da citação do versículo 3 do capítulo 4, no versículo 7, ele deixa claro qual é o êxito da obra que ele está finalizando. Questão para reflexão, página 203. Como vimos, os conselhos de Paulo para Timóteo são atemporais. Como podemos aplicá-los para a realidade do mundo em que vivemos, de pós-modernidade? Ou seja, como usar os recursos disponíveis para anunciar o Evangelho sem perder os princípios estabelecidos por Paulo? Uma pergunta para nós, né, gente? Página 205, capítulo 3, a eclesiologia de Paulo, tá? Nesse ponto, iniciaremos com a abordagem etimológica e avançaremos sobre o início da igreja e caminharemos falando sobre suas designações, suas dimensões e características, né? Então, abordando isso, a eclesiologia de Paulo, gente, um estudo sobre o surgimento da igreja. A eclesiologia tem como objetivo responder a questões sobre a igreja visível e organizada de cristãos professos. E Paulo vai ensinar isso, vai deixar claro isso dentro de uma perspectiva geral, os que está nas páginas 206, designificativos bíblicos da igreja. Nós já vimos isso, inclusive, em histórias da igreja, as dimensões da igreja, no sentido que Jesus sujeita todas as coisas, e temos a dimensão da igreja sendo o corpo de Cristo, tá? A igreja como corpo, a igreja, Cristo, cabeça desse corpo, a igreja é una, a diversidade de dons que tem na igreja. A gente já passou por esses
pontos aqui, por isso que nós não estamos citando como um todo. Página 212 fala dos dons novamente. A igreja deve ser funcional. O quadro 15 aqui mostra as funções ministeriais do apóstolo, profeta, evangelista, presbítero e mestres, e assim sucessivamente. E por fim, capítulo 4, Tito e a sã doutrina, tá? Autoria, local e da escrita. Acerca da autoria da carta, carta pastoral também, com base em vivências internas, defende-se a autoria paulina, que diz o seguinte, Tito 1:1. Paulo, servo de Deus e apóstolo de Jesus, para promover a fé, que é dos eleitos de Deus, e o pleno conhecimento da verdade segundo a piedade. Temos dados históricos por toda a carta que corroboram Paulo como sendo o autor dela. Paulo escreveu Tito durante suas prisões, provavelmente na cidade de Roma, por volta do ano 62. O destinatário é Tito, evidentemente, tá? Outro fato interessante, Paulo, quando esteve preso, ele escreveu as cartas para Timóteo, as cartas para Tito e algumas para outras igrejas, chamadas cartas das prisões. Então vocês observam que Paulo, estando preso, gente, ele está preocupado com o seu corpo ministerial. Não está pensando dentro, me advoguem, me tirem daqui. Não, ainda está lá preso, está lá sofrendo e tal, injustamente. E pensando nos seus obreiros, pensando no corpo ministerial, que ele era responsável. Eu acho muito interessante isso. A estrutura da carta está aqui na página 217. A doutrina é a responsabilidade da liderança. O tema principal do apóstolo nesta carta enviada a Tito transita em torno da liderança da igreja. O apóstolo o instrui a escolher homens com caráter ilibado e deixou bem claro que apenas os tais poderiam ingressar e permanecer no ministério. Não é como você chegou no ministério, é como você vai permanecer nele. O cara chegou, que bom, ficha limpa, maravilha, mas no decorrer do ministério, tem gente que não tem condição de permanecer no ministério. Mas hoje, como está difícil hoje, né, gente? Pessoas que chegaram muito bem, mas hoje, pelo fato de permanecerem, denigrem o ministério, sujam com o ministério, desacreditam o ministério, né? A escolha soberana de Cristo, a graça, divindade de Cristo e a sua segunda vida é tratado isso, a expiação, regeneração, a doutrina e os presbíteros. Paulo vai cuidar desse assunto nessa carta também. Quando Paulo, uma vez mais, trabalha as qualificações dos presbíteros, nada fala sobre dons ou sobre o chamado. No entanto, trabalha essas duas particularidades em outras partes do Novo Testamento. É de suma importância que o líder tenha um chamado genuíno e busque os dons espirituais com zelo. Paulo incentiva isso. Doutrina na família. A doutrina da família está inteiramente ligada à composição de uma sociedade, pois toda a sociedade é formada por famílias. Portanto, entrar no núcleo familiar é trabalhar a importância da doutrina na vida dos membros que a compõem. Então, Paulo trabalhou isso na questão de família. Acerca dos homens idosos, o que Paulo diz? A primeira exigência para os homens idosos é que tenham autocontrole. Paulo até cuidou dos idosos. A palavra que literalmente descreve esse autocontrole é sobriedade. Os idosos, segundo Paulo, homens devem ter sobriedade. Mulheres idosas, o que Paulo diz? As mulheres idosas deveriam seguir todas as orientações deixadas aos homens idosos e também deveriam evitar o pecado da maledicência, que muito se assemelha à tal da fofoca, e o pecado também da embriaguez. Paulo ensina isso para Tito, para que fosse aplicado às mulheres idosas, gente. Mulheres jovens, as mulheres jovens deveriam ser disciplinadas pelas mulheres mais velhas, sendo instruídas a amar seus maridos e filhos, para que ensinem as mulheres novas a serem prudentes e amarem seus maridos e amarem seus filhos. Tito 2:4 tem esse ensinamento. Homens jovens, o que Paulo diz? A exortação para os jovens rapazes foi para que fossem moderados em tudo. E uma questão para reflexão: qual a importância da sã doutrina para a igreja atual? E por fim, capítulo de número 5, página 223,
Os conselhos do apóstolo Paulo ao jovem pastor Timóteo são atemporais e extremamente eficazes para o desenvolvimento de uma liderança forte. Tendo isso em mente, usaremos as últimas palavras do apóstolo para delinear o último capítulo deste livro, ou dessa matéria, ou desse vídeo, usando uma abordagem mais direta, trabalhando a intencionalidade e voluntariedade do líder. Seguiremos falando sobre a importância desse líder e apresentar a Deus, e desse líder se apresentar a Deus e não aos homens apenas, né? O que Paulo diz? Procura apresentar-te a Deus. Palavras para Timóteo, que serve para todos nós. Apresentar-te a Deus como? Como obreiro aprovado, que não tem do que se envergonhar e que maneja bem a palavra da verdade. O líder deve estar no centro da vontade de Deus, página 224. Não vamos comentar como um todo. Cote traz um apontamento bem interessante aqui na página 125, que diz o seguinte: essa afirmativa de Jesus revela um efeito funil. De muitos, sobram poucos. Isso mostra como o mundo espiritual impõe um processo de seleção. Ou seja, muitos são chamados, todos são provados, porém poucos são os aprovados. Não é de qualquer jeito ou do nosso jeito que vamos caminhar no chamado de Deus. É importante entender que apesar de nós sermos os chamados, o chamado é de Deus e não nosso. Muito esclarecedor. Ele usa o termo que eu acho interessante, o procura apresentar-te a Deus, que é bem interessante. O líder precisa se permitir ser moldado por Deus. Não seja o líder que as pessoas esperam. Seja o líder que Deus te chamou para ser. Deus não erra, até mesmo os profetas mais experientes erram, mas Deus não. Ele nunca é levado pelas aparências, pois ele sonda o coração. Samuel aprendeu isso. 1 Samuel 16:7 diz assim: Deus não vê como vê o homem, pois o homem vê o que está diante dos olhos, porém o Senhor olha para o coração. Por fim, página 227, uma questão para nossa reflexão. Sabemos quão desafiador é viver no centro da vontade de Deus. Liste e comente 3 desafios na vida do líder para que possa viver na vontade de Deus. E por fim, conclusão, página 229. Então, neste livro, nesses vídeos, nessas aulas que tivemos aqui, examinamos, sem esgotar o assunto, claro, as cartas de Paulo, conhecida como Epístolas Paulinas. Vimos as principais características das 13 cartas e estudamos também a vida e as viagens missionárias e o estilo literário de cada uma. Mas aqui eu vou deixar para vocês, conforme está sendo deixado para nós, 2 Timóteo, capítulo 4, versos 5 até o 8, que diz assim: Mas tu, se sobra em tudo, sofre as aflições, faze a obra de um evangelista. Cumpre o teu ministério, porque eu já estou sendo oferecido por aspersão de sacrifício, e o tempo da minha partida está próximo. Olha só que coisa linda isso aqui, gente. Combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Desde agora, a coroa da justiça me está guardada, o qual o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos os que amarem a sua vinda. Assim como Paulo termina entregando para o seu filho na fé, o seu aprendiz, o seu aluno, Timóteo, essas belíssimas palavras que são, por assim dizer, o combustível de todo o ministério pastoral, seja de um pregador, seja de um ensinador, seja de um pastor presidente, seja de um pastor de uma congregação, pouco importa. Que essas palavras sejam o meu norte, sejam o seu norte, sejam o nosso norte, o nosso direcionamento. Porque Paulo, ele está terminando a carreira dele aqui. Isso aqui é muito interessante, sabe por quê, gente? O importante não será, nunca foi como você começou. O importante foi e será como você vai terminar. E Paulo está terminando aqui
Sabe aquela suspirada que a pessoa dá quando obtém um êxito na vida? Então Paulo está terminando assim, com aquela. Se a gente pudesse ter o privilégio de ver a face do Paulo, ele estaria com aquela face, aquela compleição bastante satisfeita, tendo a convicção de que terminou muito bem a sua carreira.